Frank é um jovem garoto de 12 anos que acaba morrendo em um acidente. Parece o jovem anterior. Ao invés de ir para o céu ou para o inferno, ele acaba ficando preso, entre aspas, no mundo normal, mas no plano astral. Ou seja, não consegue interagir com nenhum objeto ou ser, tirando os outros espíritos. Mas, como ele estava sozinho, entre aspas também, não tinha nada para fazer e por conta disso o tédio dominou. Acontece que ele não era o único nesse plano, existem vários outros fantasmas, nomeados aos espíritos que estão na Terra, mas no plano astral. Ele descobre que um desses fantasmas está devorando a alma de todos os outros fantasmas. Cada fantasma que ele devorar aumenta seu poder. Seu nome apelido é Ghost Slayer. Tá, o matador de fantasmas é o vilão, supostamente. Buscando acabar com seu tédio, embarca em uma jornada conhecendo alguns outros fantasmas pelo caminho. Para derrotar o poderoso inimigo. Em sua jornada também descobre a respeito das magias espirituais, que são poderes que alguns fantasmas possuem. São poucos os que possuem e Frank, assim como Ghost Slayer, é um deles. Frank percorrerá um longo caminho, obtendo aliados inimigos, mas continuará com seu objetivo de derrotar o Ghost Slayer. O percorrerá um longo caminho, obtendo aliados inimigos, me parece não condizer com a lógica de um one-shot, onde a gente tem que ir um pouco mais direto ao ponto. Esses aliados inimigos, eles são necessários de que forma para a trama, né? Aí entra aquele negócio. Qual é a história que eu quero contar? Eu quero contar a história de um jovem que está se livrando do tédio, buscando um objetivo, e aí esse objetivo já vai livrar ele do tédio, ou algo do tipo, ou qual é a história, qual é o objetivo aqui da história que a gente está contando. Uma coisa que eu tenho que dizer que particularmente eu achei estranho, que eu acho que fica complicado, é o lance de ele acha que está sozinho, e aí ele não tem nada para fazer, e ele fica entediado, aí ele descobre que existe isso, só que como que ele descobre? Sabe? Ou ele fala, ele vai sair por aí e vai conhecer outros fantasmas e tal. Mas o motivo pelo qual ele saiu é que ele estava sozinho e entediado. Só que para ele sair, ele precisa conhecer fantasmas ou conhecer outras coisas que digam para ele que existe isso que está acontecendo e aí ele possa sair. Só que se ele tem essas outras coisas, ele não tem um motivo inicial para ficar entediado, que era o fato de estar sozinho. Então é um certo paradoxo aqui que pode ser um problema para começar a história. Então, eu definiria talvez algum outro objetivo que não seja necessariamente se livrar do tédio, para ele poder partir nessa jornada em busca do Ghost Slayer. Um objetivo que tornasse isso talvez um pouco mais direto, talvez um pouco mais pessoal, sabe? Então vamos supor, beleza, ele morreu. Ele tá ali, chega esse mundo tá cheio de fantasma e tal, então não tem essa questão de estar sozinho, de se sentir sozinho, mas talvez, sei lá, deixa eu ver, alguma relação que possa ser direta com isso. Tem esse medo do fantasma que tá comendo, que tá devorando vários fantasmas, não sei, deixa eu pensar aqui. É que eu tô pensando em algumas coisas, mas talvez seria muito óbvio e eu não sei se funcionaria bem. Sei lá, o pai dele morre e esse Ghost Slayer devora a alma do pai dele, ou algo assim, o espírito do pai dele. Ou o pai dele já tinha morrido e ele, agora que ele morre, que ele descobre essa questão desse mundo e tal, ele vai em busca do pai dele sem saber se o pai dele tá vivo ou não, ou algo assim. Aí daria até pra fazer um clichê que seria o próprio pai dele ser o Ghost Slayer, ou algo assim. Mas também acho que não ficaria tão interessante. Mas o que eu falo aqui é que eu sinto que a gente precisa de um motivo melhor e maior pro personagem partir em busca dessa aventura, porque ele estar sozinho gera um paradoxo com como ele sai nessa aventura e descobre. Quer dizer, tipo assim, nossa, eu estou tão sozinho aqui, eu estou triste, não tenho nada pra fazer. Aí, de alguma forma mágica, ele descobre que tem alguma coisa, um objetivo, ele fala, vou sair pra esse objetivo. Aí ele olha pro lado e tá cheio de fantasma que ele vai conhecer, que vai ser inimigo, que vai se aliar, tipo, fica parecendo, quer dizer, ele tava se sentindo sozinho só porque ele tava parado, quieto, ele não tentou fazer nada pra sair e ver, porque a partir do momento que ele deu 2 passos pra ler, ele descobriu que existia todo um mundo de fantasmas, etc., sabe? Fica parecendo um certo até furo de roteiro ali. Então, eu tentaria definir algum objetivo maior, deixaria quieto um pouco o lance de se sentir sozinho, ou talvez ele poderia se sentir sozinho pelos amigos dele não estarem ali. Então, o mundo dos fantasmas ser um mundo um pouco diferente, talvez ele não encontrar nenhuma criança, encontrar só velho ou algo do tipo, ali onde ele tá. Ele talvez seguir os amigos dele, se ele tá num mundo ali onde é o mundo normal, ele só não consegue interagir, mas ele consegue ver, consegue ouvir, uma parada bem Ghost do outro lado da vida, né? E talvez ele possa ficar, e aí seguindo um pouco o negócio do Ghost também, ele ficar seguindo os amigos, a família, etc. E aí ele vai se sentindo sozinho por conta disso. Aí talvez
ele possa, a partir disso, desse sentimento de solidão, conhecer algum grupo de crianças finalmente. E aí, quando ele conhece esse grupo de crianças, ele se apega a ele, sente, a gente vai precisar trabalhar tudo isso, que é complicado num one shot, você fazer todo esse desenvolvimento pra gente comprar a ideia de que ele ficou sozinho, não sei o quê, e aí descobriu as crianças, fez a amizade, e aí talvez o Ghost Slayer, ele tenha algum lance especificamente de devorar fantasmas de crianças. Porque talvez, sei lá, vamos dizer que eu tô criando um conceito aqui pra sua história, ó. A nossa alma, ela tem uma espécie de poder vital, digamos assim, que é o próprio poder da vida. Então, você, conforme a gente está no mundo, a gente vai gastando esse poder da vida, esse poder da alma. Então, se você morre muito velho, a sua alma é fraca, porque você já gastou todo esse poder da vida enquanto você estava vivo. E aí, o fantasma de criança seria muito mais forte, porque ele tinha toda uma vida pela frente, mas a vida acabou ali, então ela está cheia do poder da vida. Porque ele viveu muito pouco, então teve muito pouco tempo para gastar. Nesse sentido, bebês que nasceram mortos ali seriam o supra-sumo, seria a coisa com mais poder de vida possível nesse outro mundo, ou algo assim. E aí talvez esse Ghost Slayer estaria atrás de devorar essas almas com muito poder da vida para ele poder ficar mega forte e de repente comandar o mundo espiritual ou algo assim. Enfim, então a gente teria um objetivo forte do protagonista e talvez de um grupo de amigos dele ali que ele já pode conhecer logo no início da história, então poupando toda uma jornada para conhecer novos personagens. E os inimigos podem ser inimigos que ele conheceu ali também ao mesmo tempo enquanto ele conhece as crianças. Então, sei lá, tinha uns velho mal, algumas coisas assim. E aí, beleza, ele se vê em apuros. Aí aparece o grupo de crianças, que é tipo uma ganguezinha de crianças. Derrota o espírito mal, etc. Salva ele faz essa amizade. Respeita a amizade, aí começa a surgir esse Ghost Slayer que tá devorando ali os fantasmas para ter mais poder, etc. Ou algo assim. E aí ele fala, e aí as crianças decidem, a gente vai ser alvo desse cara com certeza. E outras crianças que nem a gente estão sendo alvo. Então, vamos ir atrás desse cara para acabar com ele e poder resolver a história. Enfim, aí eu acho que a gente conseguiria apresentar de maneira um pouco mais rápida, não precisa de uma jornada muito grande, né? Até porque se eles são um grupo de crianças e o Ghost Slayer ataca crianças, espíritos de crianças, então já coloca os dois em conflito direto, no sentido de que o Ghost Slayer também vai ir atrás deles. E aí dá pra perder um ou outro membro desse grupinho, e a gente sentir mal por ter perdido, o próprio Frank se sentir mais mal ainda, e aí buscar, e aí aproveitar que sei lá, que ele conseguiu o lance das magias espirituais, que ele sabe porque ele também é muito forte, ou algo assim, né? Já que ele também tem muita força da vida, eu vou chamar assim, já que ele também morreu criança e tal. Aí ele se aproveitar desse lance das magias espirituais para falar, eu sou o responsável, eu tenho que conseguir ali acabar com ele, não sei o que. Enfim, podendo chegar até o ponto onde alguns dos amigos se sacrificam voluntariamente, se dando de comida, digamos assim, pro Frank ficar mais forte, aumentar sua energia da vida e poder enfrentar o Ghost Slayer. Então, no sentido de tipo, se a gente não derrotar ele aqui, ele vai acabar com todas as crianças que estão no mundo espiritual, estão no plano astral. Então eu prefiro morrer aqui para que você se torne mais forte e consiga com essa força derrotar ele, do que nós dois vamos morrer de qualquer jeito, porque ele vai devorar a gente e depois ele vai devorar outras almas de crianças ao longo do plano espiritual. Eu acho que funcionaria muito, muito bem aqui. A gente perderia um pouco dessa questão do início, mas a gente manteria a ideia de ele estar sozinho, de ele se sentir sozinho, mas ele quebra isso e colocaria um objetivo muito mais claro para ele ir atrás do Ghost Slayer, porque eu acho que só se livrar do tédio, depois a gente teria que trabalhar muito bem o meio dessa história para que o leitor se importasse, já que o protagonista tecnicamente não teria um objetivo muito forte para continuar fazendo o que ele está fazendo. Então o leitor talvez não sentiria aquele lance de, tipo, quando o protagonista passasse por uma situação muito problemática, o leitor pensaria, pô, mas você nem tem que estar aí, cara. Por que você tá passando por tudo isso pra nada? Tipo, sabe? Vai curtir de outro jeito e tal. Tipo, dane-se isso. E a ideia é que quando o protagonista tá passando por uma situação muito difícil, o leitor fica aflito do tipo, não, ele tem que passar porque ele tem que realizar esse objetivo. E aí, pra isso, o objetivo precisa ser algo muito forte e muito intenso. Pelo menos no ponto de vista do protagonista.